E sobre ainda as leis da termodinâmica, o exercício 4, né, exercício de um vestibular, uma certa quantidade de um gás perfeito ocupa um volume de 10 decímetros cúbicos, quando a pressão é 4 atm e a temperatura é 37 graus Celsius. Então nós temos 3 dados relevantes aqui. Calcule a que temperatura devemos levar o gás considerado a fim de que ele ocupe um volume de 12 decímetros cúbicos com uma pressão de 3 atm. Temos mais 3 dados aqui. Então você já observa que nesse exercício não dá para você eliminar ninguém. Ah, mas eu não sei como verificar isso. Então usa o PVT-Bovotot, que isso vem automático para você. Mas o que nós observamos aqui é o seguinte, ó. Você pode pensar, mas a gente vai elevar essa temperatura desse gás para que ele ocupe um espaço maior. Porque ele vai para 12, ele está a 10 decímetros cúbicos, ele vai para 12. Porém, o que nós temos que verificar aqui? Foi mexido na pressão também. A pressão antes era 4, então era uma pressão maior. Agora a pressão caiu para 3. Então não tem como você deduzir que essa temperatura vai aumentar só porque o volume também aumenta. Não dá para deduzir isso. Não dá para pensar nisso, aliás, tá? Porque aqui nós temos uma redução na pressão, tá? Então, para a gente tirar nossas dúvidas, não pensem que tem que dar mais que 37 graus ou que menos que 37 graus Celsius. Vamos pensar em fazer o exercício e verificar se essa temperatura vai ser aumentada ou se ela vai ser diminuída, tá joia? Vamos ficar atentos. Então, ó, fiquem atentos com relação a isso aí e vamos partir para o nosso desenvolvimento do exercício agora. Vamos dar uma olhadinha então. A primeira coisa que nós temos, se nós fôssemos trabalhar a nossa aplicação prática aqui do nosso PVT-Bovotot, ficaria PI vezes VI sobre TI, né? Que é igual PO vezes VO sobre TO. No PVT-Bovotot, beleza, vamos deixar aqui para a gente observar depois. Agora vamos tirar os dados do exercício. Nós temos que o volume 1, o primeiro volume que aparece no exercício, ele tem um valor de 10 decímetros cúbicos. 10 decímetros cúbicos. Depois desse volume, qual é o segundo volume? Vamos pegar separadamente aí, vamos olhar separadamente. Primeiro só os volumes, depois só as temperaturas e depois só a pressão ou vice-versa, mas vamos colocar tudo separadinho. Se eu coloquei o volume 1, qual seria o volume 2 desse exercício? Aonde mais está falando de volume neste exercício? Ali embaixo, ó, 12 decímetros cúbicos. Então tem mais um volume que é o volume 2, que é 12 decímetros cúbicos. 12 decímetros cúbicos, beleza? Agora, vamos pegar a primeira temperatura. Qual é a temperatura de número 1 que tem neste exercício? A temperatura de número 1, a gente vê ali que é 37 graus Celsius. 37 graus Celsius. Beleza? Vamos partir para a temperatura de número 2, então, o nosso T2. O nosso T2 não tem, mas é justamente a pergunta que ele está fazendo, ó. Calcule a que temperatura devemos levar o gás. Não é elevar, é levar. Pode ser levar numa temperatura maior ou numa menor que essa. Então vamos levar o gás em qual temperatura? É a nossa interrogação. Agora, partindo na sequência do exercício aqui, nós temos qual é a nossa primeira pressão que aparece no exercício, a pressão de número 1. A pressão de número 1 é 4 atm. Se você olhar no enunciado, você vai perceber que é 4 atm, a pressão número 1. Qual é a pressão de número 2 que está aparecendo no nosso exercício? É 3 atm. Está lá no finalzinho do exercício, ó, 3 atm. Agora nós temos todos os dados, podemos partir para o nosso PVT-Bovotot. Dá para cortar alguém aqui? Alguém vai sumir dessa equação? Desta vez não vai sumir ninguém. Desta vez a equação vai ser trabalhada por completo. Observe que nós temos volume 1 e volume 2, nós temos pressão 1 e pressão 2, e nós temos temperatura 1 e só falta a temperatura 2. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a fórmula completa e ela será o quê? P1 vezes V1 sobre T1, que é igual P2 vezes V2 sobre T2. Não dá para eliminar ninguém.
fórmula cheinha, equação nossa por completo, então. Quem que é o nosso P1? O nosso P1 é 4 atm, o nosso V1, que é o nosso volume 1, é 10, o nosso T1, aqui tem que dar aquela paradinha básica. O que que aconteceu aqui? Aqui, pessoal, ó, nós temos sempre que trabalhar a temperatura nesses exercícios de termodinâmica em Kelvin. Os testes são feitos em escalas absolutas. Porém, aqui a nossa temperatura está em Celsius. Observem aqui, ó, que ela está em 37 graus Celsius, nosso T1. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos transformar o nosso T1 aqui, nós vamos transformar ele em Kelvin, em temperatura Kelvin, que é a nossa temperatura absoluta. Temos que transformar em Kelvin, em TK aqui. Então, ó, o nosso T1 vai ter que ser transformado em TK. Como que eu passo o nosso T1 para TK? Então eu tenho, ó, que temperatura Kelvin, para você achar a temperatura Kelvin, basta você pegar a temperatura Celsius e somar com 273. Sempre que você quiser transformar de Celsius para Kelvin, você soma. Quando você quer transformar para Celsius de volta, você apenas subtrai. Então lembra disso, ó, TK igual a TC mais 273. Sempre que eu quero passar o TC para TK, eu somo 273. Então ele já vai ficar em TK quando eu somar. Por isso que eu estou colocando TK aqui, ó. Qual que é o nosso TC? O nosso TC é 37. Olhem lá em cima que o nosso TC lá em cima é 37. Então esse 37 vai vir no lugar do TC aqui, tá? Ó, o nosso TC é 37. 37 mais 273. Vou acrescentar 273 aqui no 37. Então vai ficar uma temperatura absoluta igual a 310 Kelvin. Essa é a temperatura que nós vamos trabalhar. Então a gente não vai trabalhar com o 37, a gente vai trabalhar com o 310 Kelvin, certo? Então aqui embaixo, onde é o nosso T1 vai ser 310, certo? Agora eu vou igualar isso aqui com a segunda parte. Qual que é a pressão 2? O P2. O P2 agora é 3 atm. Qual que é o nosso V2? O nosso volume 2 ali, ó, ele está constando como 12. Então aqui vai ser o nosso volume 2, vai ser 12. Aqui eu vou colocar um 12. Qual que é o nosso T2? O nosso T2 é justamente o que nós estamos querendo encontrar neste exercício. Esse é o nosso T2. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar o 4 vezes 10, vai dar 40. Sobre 310. Não mexi em nada, tá tudo aqui, ó. Só repetir o 310 aqui. Só multipliquei o 4 vezes 10, 40. Sobre 310 continua ali embaixo. 3 vezes 12 dá 36. 36 continua aqui embaixo o nosso T2. Tá? 36 sobre T2. Agora tá fácil, né? Ó, você vai pegar aqui e vai fazer a multiplicação inversa desses elementos aqui, certo? Vamos fazer a multiplicação inversa então. O que que eu tenho aqui? Ó, 40 vezes T2 vai dar 40 T2. 40 T2, certo? Que é igual a 310 vezes 36. 310 vezes 36, que vai dar 11.160. 11.160, tá? 11.160. Agora tenho que T2 vai ser igual a 11.160 dividido por 40. Então vai dar isso aqui, ó, 11.160 dividido por 40. Vamos continuar a nossa equação aqui então, ó. Continuando ela, o que que nós teremos aqui agora, ó? Quando eu divido 11.160 por 40, vai dar 279. Então eu tenho que o nosso T2 vai ser igual a 279. 279 aqui, essa resposta está em Kelvin. 279 Kelvin seria a nossa resposta, é a nossa resposta na escala absoluta, certo? Só que se eu quiser comparar a temperatura de 37 com essa escala, 37, que é a anterior, está em Celsius. Aqui nós temos Kelvin. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que voltar ela para Celsius para apenas comparar com o termômetro brasileiro, para saber o que tinha antes, que era 37, e comparar com o que ele ficou depois no nosso termômetro brasileiro. Para isso, eu vou ter que usar novamente aquela estratégia. Se antes eu somei com 273, agora eu vou subtrair para voltar ao que era antes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, que para transformar em Celsius, em TC, eu vou colocar
TK, a temperatura Kelvin, menos 273. Antes eu somei, agora eu subtraio, né, para poder voltar o que era antes. Então eu tenho que TC é igual. Qual que é o nosso TK que nós já encontramos? É 279 menos 273, né, que faz parte da nossa equação. Eu estou voltando o que era antes, se antes eu somei, agora eu vou subtrair. Então eu tenho que TC vai ser igual a 6. TC igual a 6. Temperatura é igual a 6 graus Celsius. Então, quando eu quero essa resposta em Celsius, eu faço essa conversão aqui de TK para TC, e eu encontrei, então, que quando essa pressão cai para 3 atm e esse volume sobe para 12, a temperatura pode ter uma queda aí e ela pode ficar em 6 graus Celsius. Era 37 graus Celsius, agora é 6. Por isso que tem que cuidar com esses exercícios, porque você pode pensar assim, se é 10 e o volume vai subir, você pode querer pensar assim, o volume vai subir para 12, então a temperatura tem que subir também. Mas acontece que tem pressão envolvida na situação. E a pressão caiu, e ela caiu bastante, porque 1 atm é bastante. 1 atm é a nossa atmosfera, né? 1 atm é bastante. Como a pressão caiu, nós vimos ali que a temperatura pode cair, que o volume ainda fica aumentado, né? Ó, legal, muito interessante esse tipo de exercício. Nós não conseguimos eliminar ninguém, nós tínhamos que trabalhar com todos os itens da nossa equação, beleza?